A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos dando prosseguimento aos estudos desse quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nesta semana vamos estudar a lição de número 8, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. A verdade prática da lição destaca que as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Então te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura diária desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à leitura diária de segunda-feira, 14 de novembro de 2022, tem como título: O cajado de Davi continuou no comando da nação de Israel. O texto bíblico se encontra no Salmo 78, do verso 70 ao 72, que diz assim: Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Queridos, Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel, após ali a morte de Isbosete, filho de Saul, Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores, do seu pai. Um deles ali foi até o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi então assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco depois ali transferiu a sua capital para Jerusalém. Então, dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte do seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou ali aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar ali a região dos Jebuseus. Além dessa, ele também ali construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando ali a Arca da Aliança na capital do império, e desejava construir um templo ao Senhor. Porém, essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando então a cargo posteriormente do seu filho Salomão, O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, contra os filisteus, cananeus, contra os moabitas, amonitas, os arameus e os amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Davi não era um homem perfeito, mas era alguém absolutamente comprometido com o zelo pelo nome do Senhor. E apesar dos seus erros, a sua devoção a Deus jamais é questionada na Bíblia. O reinado de Davi prosperou grandemente, não por causa das suas próprias habilidades políticas ou destreza militar, mas por causa da bênção do Senhor. O favor especial de Deus claramente foi derramado sobre o tempo do seu reinado. Inclusive Deus fez uma aliança com Davi, garantindo a sua descendência, uma dinastia eterna. O estabelecimento do trono de Davi para sempre encontrou seu cumprimento pleno e final na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi, bem como o Senhor de Davi. Isso significa, queridos, que Jesus é o Rei eterno que Deus prometeu dar ao seu povo
através da semente do rei Davi. Portanto, o reinado de Davi era apenas aí uma sombra do reinado perfeito e glorioso do Messias, que jamais terá fim. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.